Boa tarde, hum, o meu nome é Ana Clara Malpique da ASECO, queria começar por agradecer, o convite para a presença no Cabo Verde Data Science, para falarmos sobre o tema de data. Vamos aqui abordar hoje, a importância dos dados, a geração dos dados, quais os desafios, que se colocam aos dados, armazenamento e utilização dos dados. Os dados são um recurso crítico, no mundo atual, e a informação hoje em dia cresce a ritmos sem precedentes. No entanto, os dados só se transformam em valor quando são usados para melhorar os produtos, para melhorar os processos económicos e sociais, ou os mercados, sendo a sua importância transversal a todos os mercados, desde o mercado agrícola ao dos transportes e até ao mercado financeiro. Os dados possibilitam-nos monitorizar a atividade das organizações, tomar decisões de negócio acertadas e bem fundamentadas, conhecer e classificar melhor os clientes. Não é por acaso que os dados foram capa da revista The Economist como sendo o recurso mais valioso do mundo. E não é por acaso também que o vice-presidente da Gartner diz que os dados são o petróleo do século XXI e que a analítica é o seu motor de combustão. Mas se pensarmos um pouco, os dados são de tal forma importantes para a humanidade que encontramos vestígios desde há 35 mil anos. E ao longo do tempo, a humanidade foi utilizando os dados de diversas formas, nos símbolos, números, letras, e isto é utilizado desde há milhares de anos, através da tecnologia que está disponível em cada momento. Os primeiros registros de informação que se conhecem remontam a 35 mil anos antes de Cristo, com a descoberta dos ossos do Lebombo. Nesta estrutura estavam registadas divisões do calendário e ciclos lunares. Por volta de 2400 a.C., aparece na Babilónia o ábaco, que é desenvolvido para apoiar a realização dos cálculos. Nesta altura, aparecem também as primeiras bibliotecas numa primeira tentativa de armazenagem dos dados. Nos anos 100 a 200 depois de Cristo, aparece aquele que se considera ser o primeiro computador feito pelo homem. É o mecanismo de Anticitra. Tinha o tamanho de um PC, 27 engrenagens e permitia seguir o movimento da Lua, o que era determinante para a estratégia das batalhas, para as festas religiosas, para o pagamento de dívidas e até autorizações nas viagens noturnas. No início do século XIX, um banqueiro inglês, Sir Henry Furness, utiliza a informação disponível na época para obter vantagens comparativas sobre a concorrência nos mercados internacionais, e é quando se fala pela primeira vez no termo de Business Intelligence. Portanto, como podemos observar, a humanidade foi experimentando sucessivos avanços tecnológicos em intervalos de tempo cada vez menores, potenciando sempre a utilização dos dados como base do conhecimento. No século XX, assistimos ao início da Revolução Digital. Com o aparecimento dos primeiros computadores, passa a haver uma alternativa ao papel para armazenamento da informação. Nos anos 90, assistimos à massificação da utilização de PCs e aparecem múltiplas tecnologias para armazenar a informação. Por exemplo, o floppy disk, o laserdisc, o hard disk. E também tecnologias que vão exponenciar a geração dos dados com o aparecimento da World Wide Web. Aquilo que nós verificamos é que, à medida que cada vez mais informação era gerada, também novas formas de armazenamento de dados foram aparecendo. Com o século XXI, temos então o desenvolvimento das componentes relacionadas com a organização e o reporting dos dados,
e também das ferramentas que vão permitir visualizar os dados e o acesso ao reporting que era gerado. Paralelamente a isto, temos o aparecimento dos temas relacionados com a complexidade e o tempo de processamento destes dados e também dos dados que começam a ficar espalhados por diversos silos. Com o aumento da capacidade de armazenamento dos dados, surgem os primeiros data warehouses, que vêm contribuir para a redução drástica dos tempos necessários para obter as informações do negócio. Dados que eram obtidos a partir de diversas origens passam a ter uma localização centralizada. E o que é que isto permitiu? Permitiu construir as bases do Business Intelligence que utilizamos hoje em dia. A utilização do ETL, do Extract, Transform e Load, e do software OLAP, o Online Analytical Process, dão-nos a capacidade de manipular e analisar um grande volume de dados sobre múltiplas perspectivas. Os desenvolvimentos no armazenamento dos dados no século XX permitiram a expansão e o desenvolvimento do Business Intelligence. Um senhor, o Howard Dresner, que em 1989, quando era Vice President and Research Fellow na Gartner, contribuiu muito para a democratização do Business Intelligence quando lançou a ideia de que os dados que estão armazenados nos sistemas da IT podem e devem ser explorados pelo negócio. Hoje em dia, os dados são gerados a uma velocidade estonteante e são gerados em múltiplos canais. São gerados nas redes sociais, são gerados nos personal gadgets, no comércio eletrónico e outros canais. Torna-se cada vez mais difícil utilizar todos os dados que estão a ser produzidos. Temos que saber escolher quais os subsetos de informação que nos vão permitir melhorar o negócio. Os dados que nos vão permitir conhecer melhor o cliente e ajustar a oferta à procura. Os dados que, em termos de oportunidades, vão permitir potenciar o cross-selling. Os dados que, na área do risco, vão permitir gerir e identificar melhor os possíveis riscos e fraudes. E, por fim, os dados que vão permitir definir estratégias de negócio apoiadas em conhecimento. Falando agora um bocadinho sobre como os dados são gerados. Se pensarmos um pouco nas ações que praticamos no dia-a-dia, percebemos o rasto de dados que deixamos, nomeadamente quando fazemos as compras online, quando acedemos às redes sociais, quando fazemos consultas de páginas do web, quando utilizamos portagens eletrónicas. Portanto, é fácil perceber como vamos deixando a nossa impressão digital em tudo o que fazemos. Já falámos de como é que hoje em dia os dados são gerados a uma velocidade gritante e para tal contribuem os avanços tecnológicos que temos tido. Os dados que são recolhidos através de uma multitude de devices, os telemóveis, que a maioria de nós utiliza sobretudo para tirar fotos, na realidade é um microcomputador que é mais potente que o computador que foi usado na ida do homem à Lua em 1969. Os computadores, que cada vez são mais potentes, mais rápidos e com mais capacidade de processamento, e as investigações que estão a ser realizadas para produzir os computadores quânticos vão dar mais um salto nesta capacidade de processamento. Os sensores, que residem numa série de objetos que utilizamos no dia-a-dia, nos relógios, os sapatos de ténis, nos carros, nos eletrodomésticos e também as redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram. Todos estes dados são gerados em relações. Nas relações de negócio, o business to business, que é o caso das transações financeiras. Nos negócios com os clientes, o business to client, são as ações de marketing, são os processos de onboarding, são as prestações de serviço. Nas relações entre os governos e os cidadãos, o governance to citizen, e aqui temos os serviços de saúde,
a emissão de documentos de identificação, a emissão de documentos fiscais, e, por fim, entre pessoas, o citizen to citizen, dos quais é exemplo as redes sociais, as trocas de e-mails, as mensagens que mandamos. Ok, então, quais são os desafios que se colocam nas instituições financeiras relativamente aos dados? São desafios em termos de volume de dados, são desafios em termos de velocidade de processamento destes dados, são desafios em termos de plataformas e formatos destes dados e também desafios em termos de qualidade de dados. O desafio que o volume nos traz é muito claro e tem a ver com o armazenamento. Quando pensamos no espaço que a informação ocupa hoje em dia, vemos que a informação que está disponível para utilizarmos cresce de uma maneira exponencial. Temos o universo dos dados estruturados que estão nas bases de dados das instituições, relativos aos dados do onboarding, aos dados das transações, aos registros dos contratos. Temos toda a informação relativa à interação com os clientes, os e-mails, os materiais digitais relacionados com campanhas de marketing, temos PDFs, temos PowerPoints, temos vídeos, assim como o registro dos contactos com os clientes via CRM, via contact centers. E, por fim, temos ainda toda a informação que reside fora da instituição nas redes sociais, que está no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, e informação esta que está em permanente atualização e com dinâmicas muito próprias. O desafio da velocidade é termos a capacidade de reagir à informação quando ela é gerada. E ela é gerada em quantidade a uma velocidade estonteante. Em cada minuto de cada dia de 2019 foram gerados 390 mil downloads de apps, 511 mil tweets, 4 milhões e meio de pesquisas no Google e por dia foram gerados mais de 200 bilhões de e-mails. É impressionante. Em 2020 foram feitas estimativas que apontam para uma duplicação do volume de dados mundiais a cada 2 anos. Estima-se que em 2025 a soma dos dados a nível mundial seja de 175 zettabytes. Só para terem uma noção do que isto representa, os grãos de areia existentes no planeta Terra não chegariam para preencher os zeros do zettabyte. No que diz respeito à velocidade, estamos a falar de informação com dados que, na sua natureza, de facto, são variados. Vão desde os dados que estão nas tabelas das bases de dados das instituições e que, em princípio, estão organizados, a dados que podem vir em formatos semi-estruturados, como, por exemplo, os fecheiros de XML e o e-mail, nos quais ainda conseguimos detectar uma chave, por exemplo, a partir dos dados do e-mail, como o endereço ou palavras que tenham algum significado, como cartão, número de conta ou assinatura. Até aos dados não estruturados, como imagens, fecheiros de áudio, multimédia, nos quais é mais difícil criar relações e ligações com os restantes dados, mas não sendo impossível. Falando agora sobre o desafio da qualidade de dados. A qualidade de dados é caracterizada pelo valor que é atribuído às propriedades da informação que está a ser disponibilizada e é alcançada através da análise de inconsistências ou anomalias nos dados que podem vir de diferentes sistemas, em diferentes formatos e com conceitos diferentes. A análise que é feita aos dados em processos de qualidade de dados vai desde a informação que está em falta no sistema até ao alinhamento de conceitos sobre determinada informação que possa existir em diferentes sistemas. Para além desta averiguação de inconsistências ou anomalias, faz também parte do processo de qualidade de dados
a limpeza e a correção, onde vamos remover ou acrescentar informação de maneira a que consigamos melhorar a qualidade e assim se possa ter uma leitura e uma interpretação mais correta. Sendo os dados um elemento vivo e que está em constante mutação, os processos de qualidade de dados têm que ser contínuos. Não podemos fazer só uma vez. Isso não vai funcionar. Sendo a necessidade de utilizar dados transversal aos diversos tipos de indústria e fundamental para o desenvolvimento do negócio. Por exemplo, nos negócios de retalho são usados dados para acompanhar as vendas e otimizar campanhas de marketing. Nas instituições financeiras, os dados são utilizados para avaliar riscos e detectar fraude. Na saúde, para guardar informação histórica dos pacientes. A forma de como vamos armazenar os dados é um elemento fundamental. E para armazenar, temos tipicamente 3 opções que vão depender muito do tipo de negócio e da estratégia da instituição. O armazenamento de dados on-prem refere-se à implementação de um servidor local, o que significa que os dados são armazenados em servidores físicos que se encontram na instituição. Quando se opta por uma solução on-prem, é necessário ter em linha de conta questões como o custo das máquinas e do software necessário para as operar, as equipas de IT que vão ser responsáveis pelo setup e manutenção do hardware e do software. E, por outro lado, é também necessário avaliar o nível de sensibilidade à informação, sendo que este formato tem uma vantagem crítica sobre a cloud e que é a segurança. Embora não sendo 100% seguro, é muito mais difícil a um hacker aceder remotamente aos dados que estão armazenados on-prem. A opção de armazenamento em cloud permite guardar os dados em servidores remotos, mantidos por terceiros. Estes third-party vendors, o que eles fornecem tipicamente é espaço para armazenar os dados e largura de banda. Quase sempre este armazenamento de dados em cloud é mais barato do que as soluções on-prem. Porquê? Porque podemos comprar só o espaço que necessitamos e depois ir escalando à medida das necessidades. Outro benefício que temos no armazenamento em cloud é a possibilidade de aceder à informação a partir de qualquer lugar. Tipicamente, temos um IP, temos as credenciais de login e com a internet acedemos aos dados a partir de qualquer lugar. No entanto, os riscos com segurança aumentam. Estes riscos podem ser mitigados com processos de encriptação, mas, de qualquer forma, são servidores que, à partida, são mais vulneráveis. Outra forma de mitigar o tema de segurança é recorrendo à utilização de private clouds. Outro tópico que a cloud levanta é a suscetibilidade de ocorrer em períodos de downtime. Estes períodos de downtime podem ocorrer ou quando a empresa tem temas de internet, ou quando o provider tiver temas com as comunicações em baixo e, portanto, aí não há acesso aos dados. Por fim, temos o armazenamento de dados híbrido. Esta forma de armazenamento vai permitir oferecer o melhor dos dois mundos, porque vamos utilizar as duas soluções de armazenamento, o on-prem e o cloud. Um exemplo muito comum do armazenamento de dados híbrido é quando uma organização armazena os seus dados primários num servidor local e armazena as cópias de backup na nuvem. É mais caro do que escolher só uma opção, mas também protege contra desastres imprevistos. Por exemplo, se ocorrer um incêndio ou uma inundação na sala do servidor da organização, isto pode destruir os dados locais armazenados localmente, com os backups da organização armazenados na nuvem. Podem restaurar os dados e temos aqui o mínimo de tempo de interrupção. Existem prós e contras associados a cada solução de armazenamento. O armazenamento on-prem
requer um investimento substancial, mas também oferece um alto nível de segurança. O armazenamento em cloud é acessível, é escalável, pode ser acedido pela internet, e depois o híbrido vai reunir estes dois. Cada organização tem sempre que considerar as necessidades de curto e de longo prazo para escolher qual é a melhor opção de armazenamento de dados. Falando agora sobre a utilização dos dados. Os dados são um fator-chave em diversas áreas e aplicações, uma vez que são utilizados para tomar decisões portadas em conhecimento. Independentemente da arquitetura de armazenamento dos dados, é fundamental que exista um data warehouse estruturado que permita alimentar as diversas aplicações ou ferramentas que são consumidoras de dados. Nós, na ASECO, temos vindo a trabalhar esta temática e temos vindo a materializar a utilização de dados através de diversos sistemas. O primeiro dos quais é o CRM. Os sistemas de CRM permitem uma interação eficaz com os clientes, otimizam os processos de marketing e vão aumentar a rentabilidade. Quanto maior for a informação recolhida sobre o cliente, maior será a capacidade para acompanhar e resolver estes problemas que o cliente tenha, fazendo as recomendações ou sugestões, e assim vamos conseguir aumentar as taxas de retenção de clientes. Temos vindo também a trabalhar soluções de Business Intelligence, onde, através da utilização de software e algoritmos, são analisados os dados que vão permitir orientar as decisões de negócio das organizações. Estas soluções analisam e apresentam os dados sob a forma de relatórios, gráficos e dashboards que vão permitir aos utilizadores a compreensão das informações e tirar conclusões. Nos nossos laboratórios temos vindo a desenvolver também soluções de machine learning. Para este tipo de projetos aplicamos uma metodologia que passa por formular uma pergunta muito concreta, por exemplo, qual a probabilidade de sucesso na oferta de um cartão de crédito? Depois temos que identificar as variáveis que consideramos serem relevantes para responder à questão. Uma variável para o exemplo da oferta do cartão seria local de residência. Mas aqui na escolha das variáveis temos que ser abrangentes e ter uma mente aberta para incorporar dados que à partida podem não parecer relevantes porque podemos ter algumas surpresas. O terceiro passo deste processo é implementar regras que nos permitem criar a fotografia do alvo da análise. E é o caso de agregações e formatações. O passo seguinte vai consistir em testar as variáveis escolhidas e determinar qual a relevância destas variáveis para responder à pergunta. É neste teste que, por exemplo, vamos perceber, no exemplo da variável local de residência, vamos perceber se ela é relevante ou não. E aqui o que é que nós podemos concluir? Podemos concluir que o que faz sentido utilizar de dados sobre o local da residência é perceber se este é uma cidade ou não, em vez de estarmos a utilizar todos os locais de residência que temos registados na base de dados. No passo seguinte, vamos aplicar os algoritmos e vamos testar o modelo e, por fim, vamos tirar conclusões. Isto é um processo iterativo, é um processo que é repetido muitas vezes e ele é concluído quando os testes nos conseguem demonstrar uma probabilidade muito alta na resposta à pergunta que fizemos inicialmente. O machine learning é um dos grandes consumidores de dados e que nos disponibiliza um poder computacional capaz de resolver problemas que os humanos não conseguem resolver e, em última análise, conseguem nos dar respostas preditivas. E quanto mais cedo se inicia o processo de recolha e armazenamento dos dados, mais vantagens se têm. É o exemplo de empresas como a Google, a Amazon e o Facebook, que começaram muito cedo a construir os datasets. Datasets esses que se tornaram enormes.
sobre os quais são aplicadas análises de dados muito sofisticadas e que lhes permitem todos os dias aumentar a vantagem competitiva. Temos também vindo a trabalhar sobre a qualidade dos dados. E aquilo que a experiência nos diz é que a qualidade dos dados é fundamental para a execução de processos de machine learning. Já nos deparámos com situações em que a falta de preenchimento da informação nos impediu de utilizar dados relevantes. No caso de um algoritmo para rendimento, no caso de um algoritmo para previsão de incumprimento de crédito, aquilo que aconteceu foi que uma das variáveis que era fundamental para conseguirmos aplicar ao algoritmo, que era o rendimento do cliente, não estava preenchida. Portanto, é muito importante a questão da qualidade de dados e tem um grande impacto. A qualidade de dados também é fundamental para a tomada de decisão nos sistemas de CRM e de Business Intelligence. Quanto maior for o nível de veracidade e disponibilidade dos dados, mais informadas são as tomadas de decisão. Para além da averiguação de inconsistências ou anomalias, faz parte da qualidade de dados o processo de limpeza e de correção por forma a conseguirmos melhorar esta qualidade. E no caso da correção, gostaria de referir que quanto mais automatizada for esta correção, como é o caso da leitura de documentos digitalizados para corrigir ou preencher este tipo de dados, maior será o grau da correção dos dados. Para terminar, gostaria de agradecer a vossa atenção e deixava-vos com um pequeno filme com algumas das soluções de data que nós temos na ASECO. O que é necessário para ser um banco digital? O poder dos dados. Está nas suas mãos escolher ser uma instituição visionária. É tempo de usar os dados. A ASECO PST tem soluções concretas que transformam dados em informação. CRM e Advanced BI. Adaptamos estas soluções à medida do cliente, respondendo de forma direta e eficaz às suas necessidades. Na solução CRM, gerimos num único ponto a relação com o cliente. Gerimos campanhas comerciais através de múltiplos canais. Fazemos a integração da informação no mundo digital com processos de reconciliação e pesquisa avançada. Criamos dashboards e relatórios de gestão. Nas soluções Advanced BI, temos novas formas de apresentar a informação de negócio. Estruturamos os dados. Direcionamos a informação aos objetivos de cada instituição. Informamos com indicadores de negócio orientados a cada perfil do utilizador. Analisar dados significa tomar melhores decisões de negócio, mais céleres e com mais confiança. Conte connosco. Conte com a ASECO PST. Obrigada, mais uma vez. E penso que terminou.